Quantos vieram para ouvir a voz do Senhor? É a voz do Senhor que procuramos, é a voz do Senhor que muda a nossa vida, né? Sou o pastor Adão Moura, sou do Novos Começos Caxias, não sou o pastor Rafael Soares, apesar de também ser careca de barba, mas torço melhor que ele, glória a Deus. Estou falando, sofre um pouquinho mais, né? É um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, me agradecer ao pastor Cid, ao pastor Rodrigo, pastores, os líderes do máximo aqui na Zona Sul. E estamos lá no Novo Começo Caxias, já passando por lá, será um prazer receber a cada um de vocês para cultuarmos o Senhor juntos. Também sou professor de Rebaiá, tive a honra já de ver alguns rostos conhecidos, né, algumas faces conhecidas ali. E para mim é uma alegria enorme poder estar aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Amém? Amém. Sem demora, vamos ao texto bíblico. Vamos abrir essa Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Vamos ver alguns versículos. Vamos ver alguns versículos desse capítulo de Gênesis. Vamos falar sobre alguns princípios que existem aqui. Amém? 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 Não vai embora não, fica comigo aí. Gênesis 3, a partir do versículo 8, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, em outras versões, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Onde estás? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem me disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Amém? Amém. Irmãos, eu tenho a oportunidade, a graça, estava até falando com o pastor Rodrigo ali, alguns irmãos também já tiveram algo comigo, sabe? Inclusive, quando eu venho para cá, normalmente eu tenho que sair correndo, porque eu trabalho de madrugada na aviação. E eu sou mecânico de aeronave, né? Mais popularmente conhecido como mecânico de avião. E é interessante que às vezes, quando a gente está executando o nosso trabalho, executando o nosso serviço, e a gente tem um problema, uma pane no avião, né? A gente executa uma pesquisa para chegar ao cerne do problema, chegar no centro, exatamente onde está o problema para você resolver. Você imagina o tamanho do avião, né? Tem coisa que vai percorrer, tem sistema que percorre o avião de ponta a ponta. Então a gente precisa de uma lógica e voltar e fazer de ponto a ponto, como o irmão falou aqui, o avião não caía, né, filho? Graças a Deus, quase 20 anos, nunca deu ruim comigo, pelo menos, né? Deus ajuda a gente também, né? Porque tem hora que é Ele que mata as panes, porque nem a gente consegue entender o que está acontecendo. Mas é interessante que você há um passo a passo que você precisa tomar para chegar no final, na ponta, e falar assim: é isso, é esse sensor, é essa peça, é esse componente, é isso aqui que eu preciso trocar. E uma vez trocando isso, eu vou resolver o problema. E às vezes a gente chega na ponta, a gente faz todo o procedimento e não chega a conclusão nenhuma. E aí o que a gente faz? Se desespera? Desespera também. Mas a orientação oficial, normal, é: volta ao início. Porque no meio do caminho você pode ter perdido alguma informação.
Você pode ter feito algum processo um pouquinho diferente. E aí no que você fez um pouquinho diferente, o resultado não é o esperado. Está todo mundo comigo aqui? Amém. Por que eu estou falando isso? Para falar do texto que lê. A gente fala hoje muito sobre a identidade do homem. É um dos pilares que a gente tem na nossa igreja. É um dos objetivos que a gente tem no máximo. E às vezes, para a gente entender por que a gente precisa frisar tanto, por que há tanto ataque, como o pastor bem falou no caso do Casarré, por que há tanto ataque quando se fala em identidade do homem? Por que há tanto ataque quando se fala em curso para homem? Que alguma coisa deu errado no meio do caminho. E aí como que a gente percebe o que deu errado? A gente precisa voltar ao início. Deus não fez o homem sem uma identidade. Deus não criou o homem sem um padrão. Ele deu ao homem uma identidade clara. Ele deu ao homem um objetivo claro. Ele deu ao homem um padrão claro. Então por que hoje muitos de nós não têm isso? É porque isso foi perdido. E o texto que lemos, ele apresenta o primeiro momento em que esse controle foi perdido. Ainda no início da história da humanidade. Deus cria Adão com muita perfeição. Deus dá a ele poder para governar. Você governará a terra. A palavra de Deus também diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Adão tinha esse poder. É interessante que o texto bíblico vai dizer que Adão, foi dado a Adão a capacidade de dar nome aos animais. E às vezes a gente passa batido por esse texto e acha assim, legal. Então Adão deu nome aos animais. Só que dar nome na cultura judaica significa exercer autoridade. Pense bem, o seu nome não foi escolhido por você. Às vezes, você nem gosta do seu nome. Porque alguém escolheu por você, sim ou não? Eu tenho uma filha, Zoe, nome de rebaiático, né? Zoe, aí escolhe o nome para ver se vai sair calma, ela sai com toda a vida de Deus mesmo de uma vez só, né? Se ela estivesse aqui, vocês iam ver. Eu não sei o que Zoe iria pensar no nome dela. Ela não teve opinião. Ela não teve direito a ir lá no berço e falar, papai, eu queria ser Clara. Não. Os pais decidem. Dar nome significa exercer autoridade sobre. Quando o texto bíblico diz que Adão tinha essa autoridade para dar nome aos animais, significa que ele tinha autoridade sobre. Então o leão não atacava Adão. Você entendeu? Opa, chegou quem tem autoridade. O leão se baixava diante de Adão. As bestas feras, os animais mais violentos você pode pensar na face da terra, tinham que se baixar, se curvar diante de Adão. Por quê? Sobre Adão tinha uma autoridade. Essa autoridade era de governo, era de liderança. Da mesma forma, Deus deu ao homem uma mulher. E Adão, quando vê Eva pela primeira vez, ele fala, olha, essa aí, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Significa, ela é minha e eu sou dela. O que dói nela, dói em mim. O que a faz alegre, faz a mim também. Ele faz uma declaração de amor, ele faz uma declaração de defesa, ele faz uma declaração de liderança sobre a sua casa, sobre a sua mulher, sobre os seres vivos. Ele era um homem a qual Deus deu um governo, Deus deu uma liderança, Deus deu uma autoridade.
vai acontecer? Vai acontecer é que, com o passar do tempo, a gente vai chegar ao capítulo 3 do livro de Gênesis. E nos versículos que lemos, a queda já se deu. O homem desobedeceu. A única ordem que Deus tinha dado a ele, uma única ordem: não coma desse fruto, desse único fruto. O homem foi tentado nas 3 áreas que fazem qualquer ser humano cair. Que 3 áreas são essas? Aquelas que o apóstolo João já falou: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele olha, ele deseja, a sua carne deseja, e ele se torna soberbo, porque a atitude de Adão, ela fala, a atitude de Adão fala uma coisa no reino espiritual: Deus, eu não preciso do seu governo, eu mesmo posso governar a minha vida. Eu não preciso da sua opinião, eu mesmo posso conduzir a minha vida. Só que no versículo 8, Jesus vai aparecer, Deus vai aparecer no jardim, vai descer no Éden. Por quê? Deus não mudou a agenda dele. O pecado muda nós, não muda quem Deus é. Aleluia. Deus mantém a mesma agenda dele. A agenda era descer para conversar com o homem à viração de cada dia. O que Deus faz? Deu a viração do dia, Deus desce. É o homem que agora, uma vez caído, uma vez quebrado, uma vez distante de Deus, ele agora passa a se esconder da presença do Senhor. Agora a presença de Deus não é mais querida. Agora a presença de Deus é temida. Ele ouve a voz de Deus e ele se esconde. Olha que interessante, há um cuidado do escritor bíblico em mostrar que Deus chamava por Adão. Deus dá o controle a Adão, Deus dá o governo a Adão, e agora Deus chama Adão: onde você está? Há uma pergunta do céu para nós hoje, essa noite: onde você está na sua identidade como homem de Deus? A voz que ecoou naquele jardim ecoa nessa noite, nesse lugar, e ela pergunta: onde está você? Onde está você na oração? Onde está você na palavra? Onde está você no ensino? Onde está você edificando a sua casa? Onde está você sendo responsável pelo seu filho? Onde está você? A voz de Deus continua nos perguntando essa noite. Glória a Jesus. Hoje a gente vive um tempo em que muitos homens estão acuados. Muitos homens estão levando cargas gigantescas, estão entrando em depressão, estão se matando. Mas no fundo de tudo isso há uma queda, porque nós nem queremos controlar coisas que não estão em nossa alçada. Entrega o controle da sua vida a Deus, entrega o governo a Ele. Tem coisas que você pode governar, mas tem coisas que vêm direto do céu. Entrega a Ele. Aleluia. Aleluia. Você não consegue governar tudo. A voz do Senhor começa a ecoar, né? E aí a gente vai ver o homem que tinha tudo, que tinha governo, que tinha autoridade, e agora está amedrontado. E aí o que ele fala? Eu percebi que eu estava nu. Eu percebi que eu estava totalmente dependente. E agora eu quero me esconder.
quem disse que dependência é sinal de fraqueza? A gente é criado, é acostumado a achar que não precisa de conversar uns com os outros, achar que não precisa falar uns com os outros. É por isso que em muitos casos as mulheres elas têm mais êxito nisso, porque elas se derramam, elas vão para a terapia, vão para o que tiver de fazer. O homem tem aquele fechamento, sim ou não? Sim. Porque ele percebe que ele está nu diante de uma situação. Quantas vezes a gente se sente nu, despido, sem meios para resolver uma situação? Qual é o problema? É que nós, ao invés de corrermos para a solução, nós nos escondemos do único que pode resolver. Deus procura homens que resgatem dentro de si o valor da dependência. A dependência de Deus, a dependência dos amigos, a dependência dos irmãos. Você está aqui, confesse uns aos outros, converse com pessoas, divida seus problemas, isso não diminui. Todos nós somos dependentes do Senhor. Sem a graça de Deus nós não somos nada, sem o poder de Deus nós não somos ninguém, sem a mão de Deus nós não vamos a lugar nenhum. O governo total está nele, o governo pleno está nele. Aleluia. Não esconda de Deus. O pastor Rodrigo falou aqui sobre Davi. O segredo da vida de Davi não é que ele foi perfeito, é que quando ele pecou, ele não arrumou desculpa. Ele fala: fui eu fiz. O problema é que a gente não vê isso não. Quando o homem perde a sua identidade, quando o homem cai na sua identidade, qual é a primeira coisa que vem? Transferência. Não satisfeito com o seu pecado, ele fala assim: Deus, foi a mulher que tu me deu. E quantos de nós entramos na lei da transferência? Continue me amando, viu? Eu estou dentro da mensagem também. Eu não estou fora não, a gente vai apertar um pouquinho o negócio aqui. Quando Deus indaga o homem, ele fala assim: a culpa não é minha não, a culpa é da mulher que tu deu. Quantos de nós não fazem a mesma coisa? Foi o casamento que tu me deu, foi a família que eu nasci, foi o pai que tu me deu, foi a mãe que tu me deu. Só que homens de Deus não transferem. Homens com identidade firmada em Deus se humilham diante de Deus e falam: Senhor, fui eu pequei, eu errei, eu fiz, fui eu, não foi outro, não foi Eva tem a parcela dela, mas eu tenho a minha. O problema é que quando a gente perde a nossa identidade, a gente transfere. Aí o homem chega dentro da casa e, ao invés de proteger a família, ele é o primeiro expor. Deus não te chamou para expor a sua mulher, Deus não te chamou para expor o seu pai, Deus não te chamou para expor o seu filho. Se há problema com ele, resolva com Deus, resolva em oração, resolva em jejum, assuma o seu papel. Não transpira, porque na hora que estava no altar, foi você que disse sim. Deus estava presente, selando, mas a união é nossa. A união é nossa, a escolha é nossa. Não sei que você foi empurrado, amada antiga, né? Não acredito que tenhamos isso aqui entre nós. Ele transfere, ele joga para a mulher. E olha que sutileza cruel. Adão vai falar assim: é a mulher que o Senhor me deu. Sabe o que Adão está falando para Deus? Que a culpa do pecado dele é de quem? Deus. Quando a gente
transfere a culpa, na verdade ele está dizendo, é a igreja que me deu, é o ministério que me deu, é a pessoa que me deu, é as coisas que você me deu, é o relacionamento que o Senhor me deu. Só que não há defeitos em Deus. A culpa é nossa. É quando você não se posiciona, alguém vai tomar o seu lugar. Eu ministrei no curso Máximos sobre sacerdote, uma das matérias. Vou dar uma adiantada aqui, posso? É você. Deus deu uma função para você ensinar na sua casa. Você sabe disso? Não é a tia do Kids. A tia do Kids vai fazer o melhor que ela pode no tempo que ela tem. Mas quem vai sentar com o teu filho para ler a Bíblia é você. Se você não sentar com o teu filho para ler a Bíblia, o mundo vai sentar para ensinar ele o especial que a gente ouve por aí, irmão. É você. Não é a igreja que tu me deixa, é tua. Aleluia. Aleluia. Deus colocou uma outra vida na tua mão. Seja responsável. Há 2 semanas atrás, estava uma semana muito corrida, passava em casa, almoçava voado, fazia tudo na correria. E aí eu estou lá, comendo em segundos para poder sair de novo. E da minha esposa falando com a minha filha: filho, antes de comer tem que agradecer. Minha filha veio para o lado. Quem ela vê? Comendo, detonando e sem agradecer nada. Foi na hora. Falou: o papai não agradeceu. Eu parei com a boca cheia de arroz. Vamos agradecer aqui. Sabe por quê? É você que tem que ensinar o seu filho. Aleluia. Aleluia. Primeira vez que eu pude pegar minha filha nos braços, já tinha dias que ela estava na incubadora. Nasceu baixo peso. A primeira coisa que eu falei para aquele nenenzinho foi: eu vou ensinar você a amar o meu Deus. Aleluia. Sou eu que vou ensinar. É você que vai ensinar a sua filha, a sua casa a amar a Deus, a seguir os caminhos do Senhor. É você que vai fazer isso. É a sua esposa que vai fazer isso. É a sua família que vai fazer isso. Não transfira as suas responsabilidades. Aleluia. O que aprendemos, nós devemos passar adiante. O homem caído, ele transfere as responsabilidades. E a culpa é sempre da outra pessoa. A culpa é ela que se insinuou para mim. Aí sabe como é que é, né? Eu sou homem. E daí? Você não tem governo? Você não tem freio? Que homem é esse? Irmãos, existem 2 modelos de homem. O homem que a Bíblia resgata. O homem que é o padrão bíblico de homem. E o padrão lá de fora. O que é homem? O padrão lá de fora, não importa a aliança que você tenha. Se deu mole, a culpa não é sua. Você não entender que a transferência é a mesma? Isso está desde o Éden. Não, é a mulher, é a pessoa, é o fulano, é o ciclano. Só que Deus te deu autoridade, governo e liderança. Deus te deu uma aliança para você honrar. Deus te deu uma família para você edificar. E a gente não edifica, porque na verdade transfere.
Eu falo isso muito no Rebaiá. Irmãos, não existe essa de que me falta tempo. O que te falta é propósito. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos analisar o texto? Se há tempo para todo propósito, se eu estou dizendo que não tenho tempo, na verdade eu não tenho propósito. Eu não tenho propósito. Quem tem propósito, amigo? Arruma tempo. Glória a Deus. Aleluia. Seu irmão, eu podia arrumar N coisas para não estar aqui hoje. Mas eu estou aqui porque eu entendo o propósito. Então o tempo vai ter que se virar. O tempo vai ter que ser suficiente. Quando morre alguém na família, está na semana mais cheia da tua vida, morre alguém, um ente querido, você não arruma tempo para ir lá? Porque existe um propósito. Gente, provisão não substitui presença. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente ouve em gabinete por aí, não, eu sou um provedor exemplar. Minha filha troca de iPhone todo ano. E aí você vai conversando. Não, mas eu não tenho tempo para isso. Não, mas é que o pessoal de casa não entende que eu não tenho tempo. Está lhe faltando propósito. E quem tem propósito, arruma tempo. Trabalhei uma madrugada toda. Eu fui para Caxias da aula no sábado, até as 4 da tarde. Eu saí de Caxias às 4 da tarde. E eu fui para o circo. Não era lícito que eu fosse dormir. Só que eu entendo que existe um propósito. Eu preciso fazer com que minha filha gere em mim alguém que está e não apenas que provê. Que existe hoje é que as pessoas entendem errado o conceito de provisão. Provisão não substitui presença. Que eu trabalho pesado, 8 horas. Então, você vai ter que dedicar mais 1 hora em casa, mais 2 horas em casa. Vai ter que dar um jeito. O tempo vai ter que se dobrar. Não transfira a sua responsabilidade. O homem tem um governo muito forte. Tanto é que pesquisas apontam que quando o homem está junto da mulher e das crianças na casa de Deus, o número de evasão, o número de crianças ou de jovens que vão se é muito menor. Porque Deus deu uma posição de liderança. Liderança não é que a sua mulher não tem valor. Liderança não é pisar. Não tem nada a ver. As mulheres são únicas para muitas coisas. E o homem de Deus, ele entende, ele percebe, ele consegue notar, ele consegue receber. A bronca mais forte, a cobrança mais forte que eu sempre recebo é da minha esposa. Não tem medo de crítica nenhuma, é uma real crítica. Aceita do meu lado. E glória a Deus por isso. Preciso disso. Teve uma vez que, num momento de fúria com a minha filha, eu gritei. E aí minha esposa vem. Como leal que hoje. Só não era diabo, né? Graças a Deus. O negócio é esse que você gritar com ela. Eu falei, meu filho, eu já vi você gritar. Mas meu erro não pode justificar o seu. E outra coisa que ela me falou, ele me quebrou, sabe? Coisa triste é quando você quebra os argumentos, né? Você fala assim, puxa alguma coisa e mata. Aí ela olhou para mim e falou assim, você quer criar sua filha num ambiente em que ela se acostume que o homem pode gritar com ela? Então, filha, vem cá. O que você queria mesmo? Porque a gente
tu fica perguntando onde eu errei. Dentro da mente dela, ela está acumulando que você é um gritão, que você fala ríspido dentro de casa da sua mulher, fala ríspido com ela. O que ela vai levar? É um padrão, gente. Não adianta eu falar se eu não fizer, se eu não for esse padrão. Está todo mundo comigo aqui? O homem afastado de Deus transfere. Senhor, Deus, o problema é a mulher que tu me deu. Essa mulher que é tribulada. Só que o homem, a roda bíblica, o homem, conforme a palavra de Deus, é alguém que antes de olhar para a esposa, ele olha e fala: em que eu preciso ser? Do que eu preciso ser diferente? Nenhum professor, por mais PhD que seja, vai ensinar tão bem os seus filhos como você. Amém. Ninguém pode mandar o cara mais especialista em evangelização para crianças e tal, não sei o quê. Mas o peso que tem quando os seus filhos ouvem da sua boca as instruções do Senhor, isso tem um valor gigantesco, gente. Isso tem um valor enorme. E aí você vai ver naturalmente o seu filho amando você, o seu filho declarando o amor a você. Sabe por quê? Porque ele aprendeu dentro de lá que é um homem que não transfere, mas se posiciona diante de Deus. Quais são os frutos? Quais são os frutos do homem caído? Em Adão, quando Adão cai, ele culpa a Deus. Isso é tão sério. Estava vendo um vídeo de um grande teólogo americano, R.C. Sproul, e faz uma pergunta para ele fica assim. O Sproul é aquele cara tipo Hernandes, assim. Você parece que nunca vai ver ele irritado, né? Então ele, um cara sereno, de semana serena, e faz uma pergunta desse: olha, como Deus, que diz ser tão bom, faz uma maldade daquela, né? Permite o mal. E aí, primeira vez que eu vi no vídeo, ele fechava o semblante e falava assim: vocês estão entendendo do que a gente está falando até agora? Aí a plateia acha que ele está brincando. A plateia começa a rir. Ele: não, é sério. Vocês não entenderam? E aí ele começa a falar: um Deus que deu de tudo ao homem. Tudo. Colocou ele no melhor que ele podia criar, no jardim delícia, com o controle de tudo. Fez para ele a mulher. Colocou ele no governo de tudo que há de belo, de tudo que há de bom, de tudo que há de bonito. Esse homem toma o fruto que é proibido, peca contra Deus, despreza Deus, e agora a culpa da maldade está nele, a culpa da maldade está em nós. Só que quem vem resolver essa equação é aquele que não tem nenhum pecado, é o cordeiro que não tem nenhuma mancha. Capítulo 15 diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão foi feito espírito vivificante. Aleluia! Por um Adão entrou o pecado, pelo pecado da destruição, mas Jesus Cristo veio restaurar a identidade do homem. Como eu restauro a minha identidade? Aleluia. Às vezes você pensa um vídeo lá conturbado. Eu não tive referência de pai. Eu não tive uma referência boa. Há um novo Adão. Aleluia. Adão é Jesus Cristo.
perfeito. Embora ele não tenha sido casado, nele nós vemos a característica de um marido perfeito. Ele é o nosso padrão. Glória a Deus, aleluia. Qual é o fruto final da vida de Adão? Adão vai ter que sair do paraíso. O paraíso foi cerrado a Adão. O louvor pode vir. Aleluia. Beleza? Não esqueça essa parte que já falou. É normal. O pessoal em Caxias já sabe. Versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis diz que Deus expulsou Adão do jardim. Colocou o querubim na porta do jardim. Ele falou: acabou o acesso de Adão no jardim. O jardim representa o padrão de Deus para Adão. O jardim representa aquilo que Deus trouxe de melhor para Adão. Quando o homem despreza o governo de Deus e cai, ele perde acesso ao paraíso. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque se pelo homem caído toda a humanidade perdeu acesso ao jardim, pelo Cristo, em Cristo, nós temos acesso à morada celestial. Glória. O verdadeiro homem é aquele que abriu a porta. O pecado de Adão fechou a porta do paraíso, mas a obra redentora de Jesus abriu a porta do paraíso para você, abriu a porta do paraíso para mim, abriu o acesso direto. Hoje nós podemos chegar na presença do Senhor, hoje nós podemos adorar o Senhor, hoje nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, porque Ele abriu o caminho da glória. Restaure essa noite o controle que estava perdido. Entregue a Deus novamente. O paraíso não é para ser fechado para você. O paraíso é para ser aberto para você. Deus procura verdadeiros homens, homens que não se rendem, homens que não se entregam, homens que não negociam. Quando o mundo estava todo corrompido, Deus levantou um homem que achou graça aos olhos do Senhor. O nome dele era Noé. Noé não ia pela onda do mundo, Noé não ia pela cabeça das amizades, Noé não era forjado pela opinião dos outros. Noé achou graça porque fez o que era reto aos olhos do Senhor. Deus tem um paraíso aberto para homens e mulheres de Deus que têm a sua identidade definida nele. Por que há tanta gente com crise de identidade? Porque em Adão todos nós caímos. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí Jesus vem. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Que sendo Deus, não usou por usurpação em ficar apegado à sua forma de vida, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se até morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão em cima do céu,
semelhante aos homens. Não usou usurpação. Ele viu a vergonha da cruz. Aleluia. Mas ele assumiu a vergonha da cruz pela alegria que estava na cruz. Não abra mão do seu chamado como homem e mulher de Deus. Não abra mão do seu chamado como líder na sua casa, como sacerdote na sua família. Não abra mão. Feche seus olhos, adore o Senhor Jesus. Aleluia. Nessa noite, diante de você, uma oportunidade de uma nova identidade.